Sabe aquela história de que o buraco é mais embaixo? Eu tava refletindo aqui sobre o fato da obediência. O que isso tem a ver com o buraco? Eu pensei assim que o buraco da obediência é mais embaixo do que a gente imagina. Esquisito, né? Só o que veio à minha cabeça e eu quis compartilhar. O que isso significa? Que a gente não tem ideia da proporção, das consequências da nossa obediência. A gente muitas vezes tem um condicionamento infantil sobre a obediência, tipo, tô te obedecendo, Deus. Ei, não aconteceu o que eu queria. Tô um mês te obedecendo, as coisas não estão boas. Mas primeiro eu quero compartilhar com você sobre um registro aqui no meu diário com Deus de 20 de dezembro de 2019 e depois eu vou voltar na história da obediência. Antes de continuar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, cuido de mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E eu tô aqui falando de Deus porque eu já passei por vários processos de mudança na minha vida, mas o que eu venho vivendo com Deus, eu acho que não tem nenhum nome de mudança. É algo como se eu tivesse realmente me transformando numa outra pessoa, só que essa outra pessoa é a pessoa projetada originalmente por Deus. Então, quando a gente começa a ter uma relação profunda, contínua, de obediência e de um crescimento cada vez maior nessa relação, a transformação a gente não consegue nem ver, porque ela transcende a nossa vida, o dos nossos filhos, o dos filhos dos nossos filhos. É um legado, é um movimento não só natural dos filhos estarem aqui observando, mas um movimento sobrenatural. Eu realmente creio nisso, nesse poder da obediência, da submissão, da busca do que mais o Senhor quer, Senhor, o que mais eu preciso fazer para me agradar do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ou seja, deve nos agradar, independente do que esteja acontecendo. E tudo isso tem a ver com o processo de emagrecimento aonde? Onde entra o emagrecimento? Se você teve um comportamento ao longo de anos que trouxe o corpo que você tem hoje, todas as guerras que você viveu com a balança, você precisa mudar esse comportamento. Mas para que isso seja definitivo, o comportamento precisa ser mudado definitivamente. Só que sendo a pessoa que você é hoje, pensando do jeito que você pensa hoje, com a mentalidade que você tem hoje, essa transformação não vai ser definitiva. Então, para que seja definitivo, automático, sem você depender da sua força de vontade, você precisa que a transformação seja de corpo, alma e espírito. Então, voltando lá na obediência, no dia 20 de 12 de 2019, como eu falei, eu escrevi assim no meu diário: hoje me emocionei tanto com Deus, eu queria poder compartilhar com as pessoas esse sentimento. Olha que interessante, eu escrevi isso há 5 anos e meio atrás. Eu gostaria de compartilhar isso com as pessoas e hoje isso está acontecendo. Estou tão em paz e mais leve que juro, eu ando na rua e parece que o vento está passando na minha pele de forma diferente. Quero dizer para as pessoas que vale a pena obedecer e esperar, estar no centro da vontade de Deus. Nem tenho medo de retroceder porque não é uma emoção ou um sentimento, e sim um lugar diferente, uma sensação de que eu fui aprovada, passei pelas provas de Deus. Quero te louvar e agradecer, Pai querido. Hoje eu pensei, Deus mandou, me prometeu e eu tinha mesmo que crer sem duvidar, independente do mundo e do que as pessoas diziam, porque Deus é digno de confiança. E agora eu leio na Bíblia, o pecado da incredulidade se manifestou na recusa do povo de tomar posse da terra boa que o Senhor já lhes havia prometido. Ou seja, Deus nos faz uma promessa, várias promessas na Bíblia, na verdade, e a gente muitas vezes não toma posse disso. Com o próprio versículo que eu acabei de falar, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se tá ruim, a gente precisa pensar, não, tá me parecendo ruim, eu estou com um sentimento ruim, mas isso é bom, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu já entreguei minha vida a ele, então isso é a vontade dele. Ele não perde controle de nada, ele é soberano, ele tá acima de todas as coisas. Então, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso daqui é bom, é perfeito e deve me agradar, mesmo que você esteja vivendo um luto. E eu sei do que eu tô falando porque eu vivi 3 lutos muito difíceis. Meu irmão morreu com 32 anos, assassinado. Meu pai morreu de repente, com 70 anos, na frente da minha mãe passou mal, foi pro hospital, quase morreu no mesmo dia que ele, e o meu sobrinho teve um tumor cerebral, ficou 1 ano e meio doente, eu que acompanhei ele o tempo todo, assim, como mãe mesmo, como responsável por todo aquele tempo de tratamento, e ele morreu, eu tava segurando na mão dele, com 13 anos de idade. Então eu sei o que é viver um luto, e lutos diferentes. Eu sei o que é viver um luto de relacionamento, eu me separei depois de 24 anos de relacionamento, 12 anos de namoro e 12 anos de casado, eu comecei a namorar com 13 anos. Então eu já passei por essa
essas coisas, eu sei do que eu tô falando. Eu sei o que é viver uma dor muito grande sem Deus e o que é viver uma dor muito grande com Deus, com esse novo significado do que é uma dor, um processo. Eu venho vivendo um processo com Deus, de uma promessa que Ele me fez em 2018, 18 de fevereiro de 2018. Nós estamos em abril de 2025, hoje é dia 26 de abril de 2025. Essa promessa não se concretizou até hoje, mas ela está sendo concretizada. Várias coisas aconteceram e o processo, o que acontece no caminho é tão maior do que o final da história, é tão grande. Eu vou dar um exemplo. Na Bíblia, você lê várias coisas sobre o tempo que o povo passou no deserto, mas o momento que eles entram na Terra Prometida é tão assim, tipo, entraram. Tem que buscar exatamente onde que tá aqui na Bíblia aquele momentinho onde eles, enfim, conquistaram a Terra Prometida. Mas o processo tem tanto aprendizado, tem tanta transformação, tem tanto legado. O processo tem legado. E eu tava pensando sobre isso em relação à minha filha ontem. Ela tá estudando pro vestibular e ela se tornou uma pessoa totalmente diferente do que ela sempre foi. Desde pequena, ela sempre falava assim, estudar é chato. Eu detesto. Ela sempre tirou boas notas, sempre foi responsável, mas ela nunca gostou de estudar, nunca fez isso com prazer. Ela fez por disciplina, mas assim, estudava o básico, tipo, quando não tinha mais jeito. O mínimo pra tirar 7 e pouco, 8, sempre tirou notas boas, notas maiores. Eu até pensava assim, ou minha filha é muito inteligente, ou as escolas de estudos não são tão boas, que isso não é fato. São escolas realmente exigentes, mas ela sempre tirou notas boas, mas ela nunca foi dedicada ao estudo. E agora, ela tá assim, numa dedicação, uma coisa tipo, uau, ela fica o dia inteiro estudando, até 9 e pouco, 10 horas da noite. Às vezes ela falta à escola e levanta, 8 horas ela já tá sentada estudando e fica até a noite estudando direto, e é um negócio muito impressionante para quem ela sempre foi. Por que eu tô falando sobre isso? Sobre a certeza que eu tenho do que ela tá construindo nesse tempo. É infinitamente maior do que passar ou não passar no vestibular que ela quer. É possível que ela não passe, e eu jamais vou permitir que ela tenha percepção de que ela passou um ano jogando tempo fora, estudando, se dedicando, e aquilo não serviu pra nada. O que ela tá fazendo tem um impacto muito grande no mundo natural e no mundo espiritual. E ontem eu falei pra ela, filha, isso daí é pra provar pra você que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Porque durante todos os seus anos de escola, você nunca imaginou que você, com 17 anos, no auge da sua adolescência, você poderia parar a sua vida pra passar um dia inteiro estudando, um final de semana inteiro, um feriado inteiro fazendo isso. E eu tava pensando sobre a minha vida, quando eu era criança, adolescente, e eu sentava, minha professora de balé alguns tempo atrás falou isso, e era uma coisa que eu não me lembrava. Eu terminava a minha aula de balé às 3, meu pai só podia me buscar no balé às 6 e pouco, quando ele saía do trabalho. Eu ficava de 3 até a hora que ele chegava, sentada numa mesa, fazendo as minhas coisas de escola, e a minha professora falou assim, nada tirava sua atenção. Podia estar acontecendo o que fosse no seu entorno, você ficava ali concentrada, estudando. E eu sempre fui muito estudiosa, mas eu não me lembrava disso. E nunca eu ia imaginar que ela estava observando meu comportamento e que ela não esqueceria disso. Porque hoje eu tenho 49 anos, na época eu tinha 10, 12, 13 anos. E olha o impacto que isso gerou como consequência na vida da minha filha. Meu filho sempre foi muito estudioso, também muito concentrado, muito responsável. E eu nunca precisei dizer isso para eles. Então, é algo que vai acontecendo de forma alheia à nossa vontade. E olha o tamanho da responsabilidade do nosso comportamento perante os nossos filhos, perante o que Deus tá vendo e construindo a partir daquilo, e as coisas erradas. Eu fiz muitas coisas erradas também. Isso a gente se arrepende, pede perdão, pede para Deus desligar aqui no mundo natural, da mesma forma que ele desligou espiritualmente, porque a Bíblia diz que Deus joga nossos pecados no mar do esquecimento. Então, se espiritualmente isso foi desligado, a gente precisa pedir e declarar que aqui na terra, o legado, entre aspas, do nosso erro, aquele pecado geracional que vai espirrando na vida dos nossos filhos, seja cancelado aqui também. Porque Deus é um Pai muito amoroso, muito amoroso. A gente consegue consertar tudo com Deus. Tudo, absolutamente tudo. Não importa quem você foi, o que você fez, o tempo que você perdeu. Quando você se liga a Deus, quando você começa a viver nos caminhos dele, tudo pode ser transformado. Então, eu vou voltar lá no início, falando sobre obediência. Decida obedecer. Não obedecer parcialmente, não obedecer o que te faz confortável. Isso daqui sim, isso daqui também já tá demais. Isso daqui,
aí tô obcecada pela Bíblia. Seja obcecada pela Bíblia. O que a Bíblia diz é para ser seguido, não é para passar pelo filtro da nossa mente. Deixa eu decidir aqui se isso tá muito, se tá pouco, se eu quero, se eu não quero, se isso daqui eu vou dizer que é muito difícil, se eu vou dizer que Deus conhece minhas necessidades emocionais e por isso ele vai deixar que eu haja fora dos princípios dele. Não vai. E eu não tô dizendo que a gente vai se tornar pessoas perfeitas, até porque isso jamais aconteceria, mas o que a gente não consegue fazer, a gente precisa colocar diante de Deus. Senhor, eu quero fazer isso daqui, eu não consigo ainda, eu rejeito isso em mim, eu não quero continuar sendo assim, eu quero fazer do jeito que o Senhor tá mandando aqui na Bíblia, não importa o quão difícil isso me pareça hoje, eu quero chegar nisso daqui. E a gente vai caminhando. A Bíblia diz que Deus vai mudando a gente de glória em glória. Então, decida obedecer. As bênçãos são muito grandes. Você pode ver o resultado dessa obediência no mesmo dia, semanas ou meses depois, ou anos depois, 3 anos depois, 5 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois. Decida caminhar nos caminhos do Senhor. Isso é muito grande, muito maior do que a gente pode imaginar. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.